Bem-vindo, amigos, mais uma vez. Estamos de volta, né? E vamos retomar o nosso trabalho. Então, eu quero deixar aqui aos nossos novos alunos, né? Lembrando que nós tivemos a matrícula até o dia 30 de janeiro, então praticamente 10 dias atrás, né? Hoje é dia 10 de fevereiro, então bem-vindo aos novos alunos. Eu gostaria de lembrar que nós já tivemos praticamente 2 meses de aula. Então, vocês têm aí uma tarefa bem árdua aí de rever todo o material, fazer todos os exercícios e mandar para o professor, né? Os exercícios, enviar esses exercícios são a forma de avaliação que a gente escolheu nesse momento, tá bom? Nós hoje vamos fazer uma breve revisão, a aula toda vai ser de revisão, né? Nós tivemos aí um mês de férias, né? Espero que vocês tenham coragem aí, disposição para retomar o trabalho, né? Nós temos aí um solzão maravilhoso lá fora, olha aí pelas janelas aí, ó, que beleza. É... Muito sol, muita luz, muita energia e a gente vai agora, então, retomar o nosso trabalho. Na nossas últimas aulas, nós viemos aqui basicamente até sinal da função afim, né? Aqui é o quinto capítulo do livro, quinto não, sexto, né? E ele vem aqui função constante e função afim, e a gente vai de certa forma rever toda essa parte aqui, tá bom? Então, olha, é bastante coisa, é um capítulo denso, né? E a gente vai sinal da função, a gente já viu isso aqui, e aí paramos aqui. Então eu vou tentar fazer uma revisão geral disso tudo, né? Para os novos alunos saberem que pé está a coisa, né? Como é que a disciplina está andando, conhecer o professor e, e os alunos que já estão embarcados fazer aquela revisão bacana para tirar as últimas arestas do que está faltando, que isso aqui é o conteúdo mínimo necessário para você avançar no curso, né? Sem você saber funções, você não avança para lugar nenhum, tá bom? Então vamos ver aqui, ó, eu vou dar aula aqui com a lousa, aí é uma lousa bonita, né? Vou usar só a lousa hoje e tenham coragem e disposição para encarar essa aula. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar aqui de lugar, vem para cá, professor. O professor faz atrapalhar muito, sabia? Pronto, aí. O professor mudou de lugar. Vou ficar aqui de Libras. Aqui não estou de preto, né? Senão eu era de Libras. Tá bom? Um abraço aos colegas lá do curso de Libras. Tem gente muito boa lá. Então vamos ao nosso trabalho. Então, pessoal, vamos aí às funções do primeiro grau, né? Então, função do primeiro grau. A função do primeiro grau, ela é basicamente aquela estrutura, acho que todos viram aqui, ax mais b igual a zero. É isso aqui. F de x igual... Eu me atrapalho sempre com a canetinha aqui que eu vou te falar, viu? Vão se acostumando os novatos. Então, a função do primeiro grau é isso aí. Então, nós temos ax mais b, né? A função de x é ax mais b. O que você poderia ter um exemplo assim. F de x é igual a 2. Opa. Tem um botão aqui na canetinha que eu não me acostumei até hoje. Ele faz molecagem comigo. Vamos colocar aqui 2x
menos 6, por exemplo. Bem simples. Uma função bem simples. Como é que essa função aqui se dá? A raiz da função é o... Vou desenhar aqui um plano cartesiano. Uma régua aqui. Tenham paciência comigo, hein? Vocês não têm paciência comigo. Vou colocar aqui para cá. Vocês vão ter que se acostumar com isso aqui, tá? Porque o futuro vai ser isso. O negócio de aula presencial aí tá nos seus últimos dias. Então veja só, quando eu vou falar do zero da função, o zero da função ele é o ponto onde o eixo, onde o gráfico da função ele corta o eixo x. Então eu tenho aqui o eixo x, não é isso? Aqui eu tenho o eixo y. E aqui, esse ponto... Vou colocar de outra cor aqui. Esse ponto aqui, eu chamo de raiz da função. Né? Raiz da função. Então, a raiz da função ela é exatamente o ponto onde o gráfico corta o eixo x. Então, esse raiz da função é, né, o ponto onde ele corta esse eixo. Então, assim, quando ele te pedir, quando nós tivermos aí o raiz da função, ou então zero da função, nós estamos nos referindo a esse ponto aqui. A esse ponto onde o gráfico corta o eixo x. Como é que eu faço isso? Acho que todos aqui já sabem. Eu vou igualar a função a zero. Então eu tenho 2x menos 6 igual a zero. 2x igual a 6. Não, agora x igual a 6 dividido por 2. X é igual a 3. Então, o zero da função ali, ele é 3. Aqui ele está passando no ponto 3. Então, eu tenho aqui 1, 2, e aqui é o 3. Então, é a raiz da função. É aonde o gráfico corta o eixo x. Né? Nós temos um outro ponto interessante, que é aonde o gráfico corta o eixo y. Né? Veja só. Aqui eu tenho... Vou colocar de uma outra cor agora. Esse ponto aqui. Que ponto é esse? Aqui o gráfico corta o eixo y. Aí é fácil você saber, porque o gráfico corta o eixo y aqui em menos 6, ó. Em b, menos b, né? Então aqui, ó, esse ponto aqui é menos 6. Você já tem direto, entendeu? Então, basicamente, eu tenho aí o gráfico já feito. Você precisa, para estabelecer uma reta, você precisa de 2 pontos. Então, eu tenho aí 2 pontos, a reta está estabelecida.
ele corta aqui o eixo Y em 6. É importante também nós, como é que eu posso dizer, ficarmos atentos ao sinal da função. Então nós temos aqui nesse caso, voltar para o amarelo, aqui ó, nessa função, f de x é igual a 2x menos 6. Essa função aqui, ela tem o a. O a aqui é, ó, qual é o a dessa função? Lembra que a função é ax mais b. Essa é a fórmula geral. O a aqui é 2 positivo. E o b? O b dessa função é menos 6. Então, o sinal dessa função é positivo. E quem manda no sinal da função é aqui o 2, né? O sinal desse 2 aqui, ele é positivo. Então, isso quer dizer que a função sempre vai ser crescente. Crescente. Crescente, o que é que vem a ser isso? Veja só, se eu tiver aqui uma linha do tempo, né? Tempo não é chuva e sol não, tá? Tempo é os dias que vão passando. Vamos lá. Ó, aqui eu tenho a linha do tempo. Estabeleço aqui, digamos, 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente. Quando eu falo crescente, isso quer dizer o quê? Que a partir aqui do 0, a função ela sempre vai crescer. Tá vendo? Ó? Vai crescendo. Aí eu chamo de crescente. Esse tipo de função ela tem o sinal aqui ele é positivo. O sinal de A ele é sempre positivo. Então, sempre que você tiver uma função onde o elemento A da função é positivo, ele vai ser crescente. E se for negativo, professor? Ele vai ser decrescente. Então, digamos que eu tenha uma outra função. Vamos dividir aqui. Digamos que eu tenho uma outra função. Vamos pegar aqui f de x é igual a menos 3x mais 12. Você, evidentemente, já sabe que o a dessa função, ele é negativo. Tá aqui, ó. Não é? Menos 3 o a. Se você for ver aqui, quem é o a? O a é menos 3. Quem é o b? O b é 12. Como o a é negativo, a função vai ser decrescente. Então, veja só. Aí vamos pegar a mesma lógica. Eu tenho aqui uma linha do tempo. Tenho fazer mais alto, né? Vai dar certo aqui não. Vamos lá. Tem a linha do tempo aqui. Pronto. Tudo bem. Então eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como essa função aqui, menos 3x mais 12, ela é negativa, já mostrei aqui para vocês. Então, como é que vai ser isso? Ela vai ser, começa aqui em 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Olha lá. Eu sempre me atrapalho com isso aqui, mas... Vamos lá. Então, aqui, ó, eu tenho uma reta decrescente. Você vê que conforme o tempo passa, ele começou aqui. 1, desceu. 2, desce mais um pouco. 3, descendo. Então, ele vai decrescendo. Então, é uma função decrescente. Tudo bem? Então, deixa eu corrigir aqui. Então, você tem decrescente. Então, você tem a importância do sinal da função. É isso. Você estabelece aqui, ó. Quando eu tenho um sinal positivo, crescente. Quando eu tenho um sinal negativo, decrescente. Aí, você já sabe como é que é. Aqui o zero da função ou a raiz da função é o ponto onde a reta corta o eixo x. Esse é a raiz da função ou o zero da função. E aqui, no eixo y, ele é o b. Ó, o b aqui, ó, ele está aqui, ó, menos 6 nessa primeira função. Se nós formos fazer essa outra função aqui, menos 3x mais 12, como é que iria ficar? Ih, rapaz. Vou ter que apagar um pedaço aqui. Vou apagar aqui, tá? Pronto. Uma pena que não dá para eu passar o giz na lousa para os dentes das meninas trincar, né? Que é a coisa que o professor mais gosta de fazer. Ai, professor, não faz isso. Olha, veja só. Nesse caso aqui, da função f de x, eu vou ter que igualar a zero. Então, eu vou ter menos 3x mais 12 igual a zero. Ou então, x é igual a menos 12 dividido por menos 3. Ou x é igual a 4 positivo. Então, eu sei que no caso dessa função, menos 3x mais 12 igual a zero. Então, veja só. Ele vai cortar o eixo x em 4. Vou pegar aqui uma cor bacana. Vermelho também? Não, verde. Ele vai cortar o eixo x aqui em 4. Bem aqui. Aqui é o 4. E ele vai cortar o eixo y aonde? Em 12 positivo, ó. 12 positivo é onde ele vai cortar o eixo y. Então, se nós formos procurar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ele vai cortar o eixo y aqui. Aqui é 12 positivo. Então, basicamente, aí você já tem os elementos para fazer o gráfico da função. Eu tenho duas retas, ou 2 pontos é o necessário para eu fazer uma reta. Então, eu sei que ela vai passar aqui. E eu sei também que ela é decrescente, ela é desse tipo, ó. Ela é desse tipo aqui. Desculpa. Vamos terminar de fazer a reta aqui. Ó. Ela é essa reta aqui, ó. Então eu sei que ela é decrescente, ela é assim, ó. Ela é desse modelo. Por que ela é desse modelo? Porque ela é negativa, ó. Ó aqui, ó. Menos 3x. Então eu já sei que ela é decrescente. Então eu tenho
uma reta crescente quando o sinal é positivo e eu tenho uma reta decrescente quando o sinal é negativo. Então, nós temos aí um quadro geral de como é que funciona essas funções do primeiro grau, né? Aqui eu chamo de função afim. Tá bom? Vamos apagar aqui a lousa e vamos avançar um pouquinho mais, não é? Que é um conteúdo que a gente já viu lá nas primeiras aulas, né? Que é a questão da declividade, a declividade da reta aqui, tá bom? Vamos a ela. Pronto, tudo apagado, maravilha, hein? Como é que nós vimos isso na última aula, né? Essa questão da declividade. Eu vou fazer aqui um outro plano cartesiano. Depois, quem quiser saber, né, como é que... Isso aqui eu estou usando aqui uma mesa digitalizadora, né? E for dar aula aí ou coisa assim. E tem um programinha aqui que é o Autodesk, que é bom para você dar aula assim. Quem quiser mais informações depois, aí eu posso... E vocês devem se habituar a isso aqui, tá? Isso aqui já é o futuro. Então, olha, eu tenho o eixo X e eixo Y. Vamos ver como é que... Qual é assim, o papel de cada parte de cada parte da função. Então, veja só, eu tenho a função f de x é igual a ax mais b, correto? Então, veja só. No caso do A, o A representa a declividade. Então, se eu fizer f de x é igual a x mais 1. Depois, se eu tiver f de x é igual a 2x mais 1, f de x é igual a 3x mais 1, f de x é igual a 4x mais 1, f de x é igual a 5x mais 1. Vamos ver como é que isso vai funcionar. Então, a primeira coisa que você já sabe é que o gráfico vai cortar o eixo Y em 1. Isso você já sabe. Vamos estabelecer esse 1 bem aqui. Tá bom? E vamos ver o que acontece com esse gráfico. Tá certo? O eixo Y corta aqui. Ele vai passar, nesse caso aqui, em... Vou colocar de cor aqui. Ele vai passar em x é igual a menos 1. E aqui, x igual a menos 1 sobre 2. E aqui, x é igual a menos 1 sobre 3. E aqui, colocando as raízes, né? X é igual a menos 1 sobre 4. E nesse outro, x é igual a menos 1 sobre 5. Esse aqui são as raízes de cada uma dessas funções. Basta igualar a zero e você vai chegar nisso aí. Então, como é que vai ser isso? Olha, a primeira raiz é aqui, menos 1. Eu vou fazer um pouco melhor. O 1 ali eu vou aumentar esse tamanho desse 1. Aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui é 1.
1, 2, 3, 4, 5. Aqui é menos 1. Acho que vai ficar mais fácil assim, hein? Pronto. Então, vamos lá. O 1 está lá em cima. Então a reta, a primeira reta, ela vai passar aqui, ó. Você sabe que na primeira reta ela vai cortar o eixo X em... Estou pensando na cor aqui. De branco. Ela vai cortar o eixo X em um positivo, em menos um positivo. Né? Em menos um positivo. Ela vai cortar o eixo X. Né? Aqui. Menos um positivo. E o Y é mais um. Né? X é menos 1. Tá aqui. E o Y é 1. Então a reta vai passar bem aqui. Vamos lá. Aí. Presta atenção na inclinação dela. E agora? Agora o que vai acontecer? Aqui no segundo, a raiz ou zero da função é meio. Então o eixo, a reta vai cortar o eixo x em menos meio, tá vendo aqui? Menos meio. Aqui continua o mesmo. Então a reta vai cortar o eixo y em 1 e o eixo x em menos meio. Então o que é que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. O meio, ele está aqui. 1, 2, 3, 4, 5. O meio vai estar mais ou menos aqui, ó. Então vamos lá. Ó. Presta atenção na inclinação da reta. Ó. Então ela fez assim, ó. Ela estava... melhorar para vocês aqui, que aqui está espelhado, né? A reta estava assim e fez assim, né? Observa, ó. A reta estava assim, aí fez isso, depois vai fazer isso, depois vai fazer isso, né? Então, aqui a declividade aqui é 1 e aqui já é 2. A inclinação aumenta. Se você pegar agora a próxima você sabe o que? Você sabe que ele vai cortar o eixo x em menos 1 sobre 3. Menos 1 sobre 3. Esse menos 1 sobre 3, ele é 1/3. Então ele vai estar mais ou menos aqui. Espera aí, isso. 1, 2... Vai ser 3,5. 2 aqui. Vai ser mais ou menos aqui. Então aqui, olha. Vou colocar aqui. Esse aqui é meio. Meio negativo. Aqui vai ser 1 sobre 3. Aí o que acontece. Ó, maravilha. Vamos lá. Aqui é meio. E aqui é menos 1 sobre 3. Esse pontinho laranja. É aí que vai passar a reta dessa função aqui. Ele vai cortar lá no 1 do mesmo jeito, né? Eu acho que eu fiz errado aqui, tá? Essa laranja aqui tá errada. Que droga. Vamos voltar e vamos ver se volta tudo. Ah, beleza. Ó.
Ele tem que cortar lá no 1, ó. Olha, o professor, aqui o 1 tá aqui, ó. E aqui tá o meio. Então ele tem que passar aqui, ó. Todos tem que passar aqui. No 1, né, ó. Veja só. Aqui, 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 aqui e aqui. Então todos têm que passar no ponto 1. Fique atento, não vai errar que nem o professor. Se tu errar, eu dou 0. Isso, vamos lá. Aqui é meio. Aqui é meio. Não é? Então a reta, ela vai ter que passar ali, ó, em 1,5. Vamos fazer aqui, ó, de rosa que nem estava antes. Aí. Viu? Ele aumentou a declividade da reta. Então fez isso, ó. E agora se eu for passar em 1/3. Como eu falei, 1/3 vai ser mais ou menos aqui. 2, 3 aqui, ó. Mais ou menos aqui. Então, ó. Menos 1/3. E a reta? O que vai acontecer com a reta? A reta ela vai passar lá no 1. Só que agora ela vai cortar aqui no 3. Vou colocar aqui uma cor diferente. Laranja. Então eu fiz errado de novo. Né? Ele tem que passar aqui no 1. Eu tenho que ajeitar aqui. Vamos lá. Aí, muito bem. Então vamos. Agora sim. Então observa. Reta branca, reta roxa e reta ou de laranja. Então há um aumento na declividade, na declinação. A declinação aqui ela está aumentando. Aqui eu tenho uma declinação, aqui eu tenho outra e aqui eu tenho outra. Então, conforme o A, né? Eu estou me referindo aqui ao A. O A da função. Ó. A função é composta por A e B. E o A aqui quem é? É 1, 2, 3, 4 e 5. Então, conforme o A vai crescendo, a declividade vai crescendo também. Então, você deve ficar atento a isso. Eu não vou fazer os outros dois, né? Mas você aí, de certa forma, já entendeu. E agora, se nós tivéssemos uma outra variante, uma outra variação disso aí. Opa. Vamos tentar gerar aqui um espaço. Isso já tá bom. Aqui é o eixo X. Vamos fazer um novo plano cartesiano. Aqui. Aqui aparece para mim o grau da inclinação da reta, tá? Para eu fazer direitinho. Então tá aqui. Aqui eu tenho uma reta. E agora eu vou fazer o outro lado. Ó, 0 grau de inclinação. Aí pronto. Então vamos ver o que acontece se eu fosse mudar esses aqui, ó. Deixa eu ajeitar aqui. Apagar logo tudo. Aí fica mais bonito, né? Esse é o defeito desse... Eu podia ter um apagadorzão, né? Pronto, mas fica atento. Vamos voltar lá. Aqui eu tenho
x mais 1. Aí se eu fizesse o seguinte, x mais 2, x mais 3, x mais 4, x mais 5. Isso aqui vocês de certa forma já sabem, mas eu só quero salientar para vocês. Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 e 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Tá bom? Vocês sabem que essa reta aqui, ela corta o eixo Y. Ela corta o eixo Y em 1, né? Em 2, em 3, em 4, em 5. É isso que acontece, né? A reta corta o eixo X em 1, em 2, em 3, em 4, em 5. Nessa primeira você já sabe. Eita. Nessa primeira você já sabe aqui que ela corta. Deixa eu ajeitar aqui. Ela corta o eixo X em menos 1. Bom, aqui é um menos, ó. Você já sabe disso. Tá bom? Então, olha. Corta o eixo X em menos 1. Esses outros você pode desconsiderar. Considera esse e esse. Tá bom? E não é mais aqui, não é mais A1, A2, A3, A4 e A5. Então esses aqui estão todos fora. Vamos pegar só essa função, que o que está variando aqui é o B. Nesse caso é o B. Então eu sei que essa primeira reta, ela corta o eixo X aqui em menos 1. Então menos 1 está aqui. Menos 1. Então essa reta, ela vai ficar assim. Veja só. Ela vai cortar o eixo X em menos 1. Não é isso? Se eu fizer X mais 1 igual a 0, X é igual a menos 1. Né? Se eu tenho aí uma função X mais 1, entendeu? Então esse aqui é o zero da função, é a raiz. Então ela vai cortar o eixo X aqui em menos 1. E você sabe que ela vai cortar o eixo Y em 1 positivo. Então a minha reta, ela é essa aqui. Vamos lá. A reta é essa aqui, ó. Correto? E agora, professor, as próximas. A declividade da reta. Lembra que quando você troca o A, ela faz assim? Né? Trocou o A, ela mexe na declividade. Aqui, todas as declividades são iguais. A declividade aqui, 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 tudo a declividade é 1. Né, ó? A é igual a 1, então não muda. Todas elas são igual a 1. O que é que está mudando aqui? É o B. O B aqui é que está mudando. O B é 1, o B é 2, o B é 3, o B é 4, o B é 5. Então o que é que acontece efetivamente quando com a variação desse B? Então aqui o B é 1. Quando o B for 2, ele vai lá para o 2. Ó. E eu tenho isso.
A declividade é a mesma, a inclinação é a mesma. Então vamos pegar uma outra função. É que f de x... essa cor não. Essa cor não. F de x é igual a menos 3x mais 12. Vamos fazer isso aqui. Inicialmente, você já deve saber que essa função é uma função decrescente. Por que, professor? Por que ela é decrescente? Porque aqui, ó, o a dessa função, ele é negativo, né? A, nesse caso, é menos 3 e B é 12. Então, você sabe que ela é decrescente. Decrescente é aquela funçãozinha, né? Assim. Ó. Né? Conforme o tempo vai passando, ela vai decrescendo. Então, você também já sabe que ela vai cortar aqui o eixo x, né, no zero da função, mas aqui, esse aqui é 12 positivo, não é? Já sabe disso. Você só não sabe qual é o x, aqui, ó, a raiz, né? A raiz aqui da função você não sabe ainda. E a gente precisa calcular. Então, nós vamos ter o seguinte: menos 3x mais 12 igual a 0. Não é isso? Menos 3x é igual a menos 12. E x é igual a menos 12 dividido por menos 3. Então, eu tenho aqui 3 vezes 4, 12. Então, 3, né? 3 é a raiz da função. Você pode agora... Aqui você sabe que é 3. Esse ponto aqui onde a reta corta o eixo x. Nós podemos acrescentar mais alguns números, como vocês já fizeram lá na oitava série. Né? Então, digamos que eu possa pegar aqui x e y. Eu vou pegar valores próximos a 3. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos fazer esse gráfico com 5 números. Vamos ver como é que vai ser. Quais são os pontos? Os pontos dessa função. Olha, eu sei que o 3 é 0. Por que é 0? Lembra que ele é chamado de zero da função? Zero da função. Se você substituir o 3, ele vai ser 0. Quer ver? Veja só. Eu tenho f de 3 é igual a menos 3 vezes... Não, gente. É isso mesmo? Tá. Aqui tá errado. Aqui é 3, ó. O professor comeu bola, hein? Aqui é 3, professor. O professor tá... Essa pandemia fez mal para minha cabeça. Então, ó. 12 dividido por 3 é 4. E aqui não tem nada disso. Vou apagar aqui. Eu vou apagar esse e isso aqui. Não, 3 eu vou manter. Né? Então, ó.
3 e eu vou pegar o 6 aqui. Então, o 4 que é o zero da função. Tinha alguma coisa errada, né? Vocês estão aí, não falam nada para mim. Então, veja só. Eu tenho aqui 2, 3, o 4 é o zero da função. Então, se eu substituir aqui, como eu vinha falando antes, se eu substituir aqui, 3 vezes 4 mais 12. Quanto é que vai ser isso? 3 vezes 4, 12, né? Menos 12 mais 12. Isso aqui é zero. Por isso que eu chamo de zero da função. O zero da função, então, ó, 4 é zero da função. Então, x ele corresponde a zero. Então, ele vai estar ali cortando o eixo x. A altura é zero, né? Ele nem é para cima, nem é para baixo. Então, zero da função. Se nós fizermos agora Vamos ver qual é a imagem de 2 e de 3. Se eu fizer, então, f de 2 é menos 3 vezes 2 mais 12. Ou menos 6 mais 12. Isso é igual a quanto? 12, professor. 6 positivo. Então, a imagem de quando o x é 2, aqui é 6. E quando for 3? Aqui é 4, tá? Faltou apagar esse aqui. É 4. Quando for 3, como é que vai ser? F de 3 é igual a menos 3 vezes 3 mais 12. Ou menos 9 mais 12. Não é isso? Quanto é que dá isso aqui? 3 positivo. Então eu tenho 2, a imagem é 6, 3, a imagem é 3, aí tem o zero da função, que é o 4. E aqui, pessoal, nós vamos ter basicamente a mesma coisa. 5 vai ser menos 3 e 6 vai ser menos 6. Aí vamos lá fazer para ver se dá certo. Lembrem, então eu tenho f de x é igual a menos 3 vezes 5 mais 12. Ou menos 15 mais 12, não é isso? Quanto é que dá isso aqui? Menos 3. Então, ó. Menos 3. É porque eu peguei os valores simétricos, né? Aqui eu peguei simétrico. Ó, eu peguei 4, que é o zero da função. Aí peguei um para lá, um para cá. 2 para lá, 2 para cá. Então ele obedece uma simetria. O outro vai ser menos 6. Quer ver? F de 6 é igual a menos 3 vezes 6 mais 12. Ou menos 18, né? 3 vezes 6, 18, mais 12 vai ser menos 6. Como eu havia dito. Então eu tenho aí os pontos para eu fazer um gráfico bacana. Vamos apagar aqui. Vamos apagar aqui esse função para fazer o gráfico bem aqui. Pronto, vamos fazer o gráfico agora. Agora é a hora de pornográfico. Vamos pornográfico. É a melhor hora, né? Hora de pornográfico. Tá aí. Vou fazer uma cor exótica aqui. Pronto.
Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aqui no eixo Y. Ih, comi bola, hein? Tinha que ter feito alguma coisinha mais. Um pouco mais para cima. Ah. Não se preocupem, vocês vão errar também. Não ia ficar bacana, né? Se eu fizer assim vai ficar melhor. Aqui é o eixo X. Aqui é o eixo Y. Aí eu tenho o X vai de 2 a 6. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O Y vai de 6 positivo a 6 negativo. Então eu vou ter 6 para baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 negativo. E 6 para cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6 positivo. Agora é a hora então de lançar os pontos dessa função. Então olha só, eu tenho 4 e 0. Como eu falei, né, no começo, o 4 é o zero da função. Zero da função, né? Ó, o zero aqui, ó. 4 e 0. Depois eu tenho 3 e 3. Então, mais ou menos aqui. Tenho 2 e 6. Não vai sair aquela maravilha não, tá? 5 e menos 3. 5 e menos 3. Não é isso? E 6 e menos 6. É isso que eu espero que vocês façam. Lembram que a gente já tinha definido ele como decrescente? Ele é um gráfico assim. Como é que você sabe? Você sabe olhando o sinal do ar. Então vamos lá fazer essa reta. Então, eu vou pegar aqui. Não vai ficar uma grande coisa, mas olha lá. Ele tem que passar pelo menos lá na raiz. Aí. Olha aí a reta. Pronto. Então eu tenho assim, não é? Uma reta com eu elegi 1, 2, 3, 4, 5 pontos e construir uma reta. Você sabe que ela vai passar lá em 12, né? 12 positivo. Mas só que tem hora que não dá para você fazer um gráfico até 12. Você imagina se fosse 5x menos 32. Né? Então, assim, você não vai construir o gráfico até 32 para você pegar lá. Então, você vai ter que pegar valores próximos à raiz. Né? Se você pegar os valores próximos à raiz, o gráfico vai ficar pequenininho. Né? Então, assim, primeiro passo, encontra a raiz. Depois você estabelece um número para cá, um número para lá. Ou 2 para lá e 2 para cá. Que nem dançar, né? Faz 2 para um lado, 2 para o outro, que aí você vai ter o gráfico ali perto do eixo X. Tá bom? Então, acho que é isso. Vamos ver um outro exemplo. Acho que nós estamos indo bem nessa nossa revisão. Vamos ver então esse negócio de sinal da função. Esse negócio aí é tão complicado, né? Sinal da função. Então veja só. Vamos pegar aqui uma função f de x. F de x igual a
pegar uma função, dessa vez eu vou pegar ela crescente. Então ela tem que ser positiva aqui no A. Vamos colocar 4x menos o quê? 48? 48. Pronto. Vai ver só. Você sabe que essa função é crescente. Por que ela é crescente? Porque aqui no eixo, no A da função, né? Lembra que a função, ela é o que? Faltou um igualzinho aqui. Ela é AX mais B. Esse B está indecente, hein? Pronto. Então, o A sendo positivo, a função é crescente, que é o caso aqui. O A é positivo, aqui tem um maisinho, né? Lembra que ele não aparece? Então, o A é positivo. Então, essa função ela é crescente. É uma informação que você precisa ter em mente. Bater o olho, você já sabe como que ela é. Como é que essa função é? Ela é assim. Assim, não é? Não é isso? Então, ela conforme o eixo... Aí começou. Conforme o eixo X avança, conforme ele avança, a reta vai crescendo. Então você precisa saber disso. A reta aqui é crescente. Aqui a raiz é 12. Se você fizer 4x menos 48 igual a 0, 0. X é igual a menos 48 sobre 4. X igual a 12. Então, o eixo, a reta corta o eixo X em 12. Então, nós vamos ter a seguinte situação. Vamos fazer aqui o plano cartesiano. Vai ficar mais fácil para nós. Aí. Vamos fazer aqui. E agora? Aqui. Então, eu tenho aí um plano cartesiano. X. Aqui é o eixo Y. Eu sei que a reta vai cortar o eixo X aqui em 12. Eu vou dizer que o 12 é aqui. Aqui é o 12. E eu sei que a reta corta o eixo Y em menos 48. Então, menos 48 vai estar aqui. Definir arbitrariamente, né? Não tem... Aí não tem uma definição com relação à proporcionalidade, tá bom? Então pronto, vamos fazer uma reta aqui. Laranja, roxo. Pronto. Então vamos fazer esse estudo de sinal, não é? Esse estudo de sinal vai ser importante agora. Vou apagar aqui, está atrapalhando. E vou completar essa reta aqui. Assim. Uma bosta, né? Não ficou? Acho que eu não consegui colocar exatamente no... Pronto, agora vai. O menos ruim. Então tá bom. Veja só. Nós temos... Quando você vai olhar aqui, aqui é 12.
O 12 você sabe que é o zero da função. Doze é esse ponto aqui. Quando você tem elementos a partir de 12, vamos colocar assim. Quando x for maior que 12, o que acontece com o y? Né? O que vai acontecer com o y quando x é maior que 12? Quando x é maior que 12, quem são os valores maiores que 12? Eu vou ter aqui 12,5, 13, 14, né? 15, 16, 17, 18, 19, 20. E aqui vai para o infinito. Infinito é assim, é o 8 deitado, né? Pronto. Ele vai para o infinito. Aí ele vai para o infinito. Então você vai ver o seguinte. Todos os valores aqui maiores que 12, nós vamos ter a seguinte situação. Vou colocar aqui, ó. Aqui é zero. Essa altura aqui é zero. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todo mundo aqui, na parte superior, é positivo. E aqui embaixo? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, né? Menos 48 aqui embaixo, ó. Então, todos esses têm o sinal negativo. Então, o que é que eu quero que você entenda com o estudo de sinal? Que quando eu estou falando x maior que 12 e o y? O y é positivo ou o y é negativo? Então, o y aqui, ó, se ele é maior que 12, ele vai estar aqui, ó. Ó. Entendeu? Então, para todos os elementos maiores que 12, o x o y é positivo. Se ele é positivo, ele é maior que zero. Então, todo número positivo, ele é maior que zero. Então, y é maior que zero. Então, quando x é maior que 12, y é maior que zero. Você sabe que se x é igual a 12, o y é igual a zero, não é isso? Está bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Igual a zero. E agora nós vamos ter o outro lado, né? O reverso da medalha. Olha aqui, ó, uma divisãozinha. Não ficou bom, não. Vamos ver o outro. E o x? Quando o x for menor que 12? X, eita. X menor que 12. Então você tem que fazer a análise. Maior que 12, menor que 12. Quando x for menor que 12, o que é que acontece com o y? É isso que a gente precisa saber. Veja só. Quem é x menor que 12? É o 11, 10, 5, né? E por aí vai, ó. Todos esses elementos aqui, ó. Todo mundo aqui que é menor que 12. O que é que vai acontecer com o y? Ó, esse aqui, ó, negativo, 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 negativo. Então, todos são negativo aqui. Se eles são negativos, isso vale dizer que o y é menor que zero. Então, aí você tem um estudo de sinal aqui, ó.
Estudo de sinal da função. Basta você se ligar aí com essa atualização desse conhecimento. Vamos passar para uma outra lousa. Então, vamos ver uma coisinha um pouco mais ágil. Veja só. Se eu tenho f de x igual a 3x menos, vamos colocar 18. Se eu tenho f de x igual a menos 2x mais 10. Se eu tenho f de x igual a menos 4x mais 36. E se eu tenho f de x igual a 5x mais 40, vamos tentar fazer a análise de sinal dessas funções. Então, a primeira coisa que eu vou saber aqui é que no caso dessa primeira, ela é crescente. Se ela é crescente, ela é daquele formato assim, ó. Cresce, entendeu? Então, ela é crescente. Qual é a raiz dessa função? A raiz aqui é o ponto onde ela corta o eixo x. Aqui eu tenho 3x menos 18. Vou fazer aqui do lado. 3x menos 18 igual a 0. 3x igual a 18. X igual a 18 sobre 3. Aí de novo. Sobre 3. X igual 6, não é isso? 3 vezes 6, 18. Então, aqui é o 6. Aí é o 6. Então, nós vamos ter o seguinte. Quando x for maior que 6, aqui toda essa imagem, né? Ó, a reta. Toda essa imagem, ela é positiva. E quando x for menor que 6, o que acontece? Toda essa imagem aqui é negativa. Negativa. Né? Você vê que o positivo está acima do eixo x e o negativo está abaixo do eixo x. Então, olha, toda essa parte aqui, toda essa parte que vem daqui para cá, está tudo na parte negativa do eixo x, né? O eixo x ele faz a divisão. Para cima é positivo, para baixo é negativo. Então, essa reta aqui, antes do 6, é tudo negativo. Depois do 6, é tudo positivo. Então, como é que eu vou escrever isso? Eu vou escrever assim. Para x maior que 6, o y é maior que 0. Maior que 0, todo número maior que 0 é positivo. E o outro é, para x menor que 6, o y é menor que 0. Ou seja, y menor que 0, o y é negativo. Vamos ver esse segundo aqui, né?
Veja só. Vamos ver esse aqui, ó. Agora, eu preciso saber, a função ela é crescente ou a função ela é decrescente. Você tem que lembrar que isso é de vida ou morte. Nesse caso aqui, o A é negativo. Então, ela é uma função decrescente. Então, eu já sei que isso é assim, ó. Aqui eu tenho o eixo X e ela vai fazer isso, ó. Ó. Não é? É o eixo X. E ela corta onde? Ela corta aqui o eixo X, ela vai cortar em 5. 5 positivo. Ah, professor, como é que o senhor sabe? É simples, ó. Menos 2x mais 10 igual a 0. Menos 2x é igual a menos 10. X é igual a menos 10 dividido por menos 2. Ou x igual a 5. Então, ela corta o eixo X em 5 e ela é decrescente. Essa informação é importante. Aí agora você sabe que aqui eu tenho as imagens positivas, ou seja, está acima do eixo X, e aqui eu tenho as imagens negativas. Então, todos esses elementos aqui, ó, 4, 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, todo mundo que é menor que 5 é menor que 5, então ele é imagem positivo. Então, vamos escrever logo. Para x menor que 5, não é? Para cá todo mundo é menor que 5. Implica que y é maior que 0. O y é positivo, né? E do outro lado? Do outro lado a mesma coisa, ó. Vamos lá, ó. Agora todos os elementos maiores que 5. 6, 7, 8, 9, 10 e por aí vai. Qual é a imagem deles? O y. O y é negativo. Então eu vou ter que colocar para x maior que 5. Eu estou vendo aqui os maiores, né? O que acontece com o y dele? Y é negativo. Y é menor que 0. Né? Então, eu tenho aí uma definição importante. Então, eu preciso definir primeiro se é crescente, se é decrescente, e depois fazer esse pequeno estudo de gráfico. Vamos ver o outro. Mesma coisa, mesma batida. Aqui, qual é então o sinal da função? O sinal da função aqui é negativo. Então você sabe que ele é decrescente. Decrescente. Eita. Esse aqui ficou. Pronto. Decrescente. Ficou uma bosta, mas tá bom. Ele é decrescente. Eu já sei que o gráfico ele é assim, ó. Decrescente, né? Ó, o eixo X. E aqui vai ser o gráfico. E ele corta onde? Qual é a raiz da função? Que ponto é esse aqui? Eu vou ter que saber, né? Ó, eu vou ter menos... Eita, vamos lá. É a canetinha atrapalhando de novo. Menos 4x mais 36 igual a 0. Então eu tenho x é igual a menos 36 sobre menos 4. E x é igual
Aqui vai dar o que? 9, né? 9 positivo. Então, aqui é 9. Tá bom? E aí, você já sabe, ó. É igualzinho esse aqui, ó. Igualzinho, mesma coisa. Se você tirar o 5 daqui e pôr o 9, tá certo. Entendeu? Então, nós vamos ter o quê? Observa. Quando ele é menor que 9, todos os elementos aqui, ó, vão ter imagem positiva, né? Aqui, ó, o 8. O 8, imagem lá em cima. O 7, imagem lá em cima. O 6, a imagem está lá em cima. O 5, a imagem está lá em cima. Então, todos eles têm uma imagem e vai subindo, né? Ó. Assim, tá? Todo mundo está acima de X. E aqui, menor que 9, ou maior, todos os valores maiores que 9 vão ter as suas imagens. A imagem é o eixo X, Y, tá? Aqui a imagem seria o Y. Ele vai achar o eixo, o gráfico daqui, né? Onde é que vai estar a imagem desse aqui, ó? Ele vai estar lá embaixo. Lá embaixo. Lá embaixo, né? Então aqui todo mundo tem uma imagem negativa. Então agora, para fazer o estudo de sinal, você vai fazer para x maior que 9, né, e x menor que 9. Então vou ter o seguinte. Para x, vamos fazer primeiro para x maior que 9. O que acontece quando x é maior que 9? O maior que 9 está aqui, ó, são esses aqui. Então eu sei que a imagem é negativa. Se a imagem é negativa, o y é negativo, ou seja, menor que 0. E para x menor que 9, o que vai acontecer com o aqui, ó? Todos esses valores aqui, menores que 9, onde é que está a imagem deles? A imagem deles está toda acima do eixo x. Então, y é maior que 0. Então tá aí. Está feito aí o estudo de sinal. E por último, né, para fazer um de cada um, de novo eu volto a ter uma função crescente. Por que ela é crescente? Ela é crescente porque o a da função é positivo. Então aqui, ó, crescente. É crescente, é positivo aqui, ó. Então eu já sei que o gráfico é daquele tipo. Aqui é x, né? Vou colocar aqui um x aqui. E o gráfico é crescente, então ele é assim, ó. E o zero da função? Qual é o zero da função? Aqui eu vou ter o quê? Menos 40 dividido por 5. Vai dar menos 8. Né? Basta fazer, né? 5x mais 40 dividido por 0. Ou igual a 0. 5x é igual a menos 40. X é igual a menos 40 dividido por 5. X é igual a menos 8. Ih, esse 8 ficou doido, hein? X é igual a menos 8. Eu já falei aqui uma vez que eu nunca aprendi a fazer um 8, né? Porque o 8, vou ensinar para vocês. Eu não sei, mas eu vou ensinar. Que professor é assim, quem sabe faz, quem não sabe ensina. O 8, de verdade, ele é assim, ó. Você faz isso. Isso é um 8. Isso que eu faço não é um 8. É uma bola em cima da outra. Isso aqui tá errado, ó. O certo é esse. Mas eu vou fazer errado pro resto da minha vida. Eu já decidi. Eu não vou fazer certo. Porque não consigo mais. Eu até sei, mas eu não faço. Então tá aí.
A raiz da função, o ponto onde a reta corta o eixo x é o menos 8. Então, eu tenho todos os elementos aqui maiores que menos 8, eles vão ter uma imagem, ó, se eu tivesse positiva. Todo mundo está lá para cima, ó. Né? O gráfico aqui continua, né? Ele vai continuar crescendo. Então aqui todo mundo tem a imagem positiva. Positivo, y maior que 0. E aqui, para menor que menos 8, eu tenho imagem negativa. E aí, é só você fazer análise de sinal. Então eu vou ter para x maior que menos 8, o y é maior que menos 8 é maior que 0. E para x menor que menos 8 são esses, o y é menor que 0. Né? Então, nossa, ficou bonito esse quadro, hein? Aí na Uni, aqueles quadros que tem lá, né? Tinha uns até que subia, assim, que o professor puxava a cordinha. Não sei se eu falei para vocês, mas eu fui aluno da Uni de 94 a 97, né? Então o professor escrevia no quadro, aquele do meio ele subia e ficava lá no teto. E era uma coisa, tudo no giz. Olha que maravilha. E agora vocês estão aí em casa assistindo uma aula dessa. Não dá para reclamar, né? Bem, essa primeira parte eu dou por encerrada, né? Mas eu quero ainda ver um pouco dos sistemas. Eu sei que o pessoal se atrapalhou um pouco. Então a gente vai entrar numa outra fase agora para rever a parte de sistemas. Tá bom? Então assim, façam o seguinte. Agora você se levanta, toma uma água, descansa um pouco. E daqui a pouco você volta. Então, pessoal, vamos pegar um sisteminha. Eu já fiz uma aqui. Para a gente corrigir aí essas... Como é que eu posso dizer? Se houve alguma dúvida, né? Vamos pegar aqui um sistema simples. X... Trocar a cor, né? Colocar uma cor mais vibrante. X mais 2y é igual a 8. E a outra é 2x menos y igual a 1. Então aqui eu tenho um sistema. Vocês viram alguns aí nessas listas de exercícios que nós fizemos. Aqui nada mais é do que duas funções. Né? Eu tenho aqui uma função. Eu vou colocar aqui 1. E aqui é o 2. É a função 2. Tá bom? Então vamos começar isolando um dos elementos. Eu vou escolher isolar o y. Então eu achei mais fácil trabalhar com essa 2 aqui. Então eu vou começar com essa função 2. E é o quê? 2x menos y igual a 1. Eu vou usar isolar um desses elementos. Eu acho que é mais fácil isolar o y. Isso aqui é igual a 2x menos 1 igual a y. Não é? Professor, como é que o senhor fez isso? Ó, veja só. Eu tenho 2x menos y igual a 1, né? O que eu faço? Eu vou, para que esse y desapareça aqui do primeiro membro, eu vou somar mais y. Só que eu tenho que fazer isso
Tanto no primeiro membro quanto no segundo. Eu tenho que fazer aqui e aqui, ó. Tá bom? Então vai ficar assim. 2x menos y mais y igual a 1 mais y. Então, esses dois aqui, um vai cortar com o outro, não é isso? E aí eu tenho 2x igual a 1 mais y. Nossa, ficou igual o meu focinho esse 1. 1 mais y. E agora eu faço a mesma coisa com esse 1. Eu vou somar, né? Para esse menos 1 ele sumir daqui, eu vou ter que acrescentar menos 1, isso, entendeu? Aqui é mais 1, então eu coloco mais 1 nos dois termos. Então eu tenho 2x menos 1 igual a 1 mais y menos 1. Então esse aqui corta com esse aqui e fica só 2x menos y igual a y. Agora eu posso inverter. Então o y é igual a 2x menos 1. Esse aqui é o resultado aqui, ó. Então y é igual a 2x menos 1. Então eu já tenho o valor que eu vou substituir na primeira equação. Vamos apagar essa moagem. Bem, então eu tenho aqui a função número 1. Né? Opa, vamos mudar a cor aqui muito. A função número 1, né? Que é essa aqui, 8x mais 2y igual a 8. X mais 2y igual a 8. Vou apagar esse diabo aqui. Então essa aqui é a função número 1. Correto? Então eu vou substituir esse valor aqui, y, nesse rapaz aqui, ó. Nós vamos fazer a substituição. Então, como é que eu vou ter? Eu vou ter x mais 2. Aí eu vou substituir tudo isso aqui. Abre parêntese. 2x menos 1 igual a 8. O 8 é aquele jeitão, né? Que eu te falei lá no começo. Ai, nunca sai certo. Então, nós vamos ter x. Aqui eu vou ter a propriedade distributiva, né? 2 vezes 2 e aqui depois 2 vezes 1. Então eu tenho mais 4x, senhor, 4x menos 2 igual a 8. Essa aqui é Como é que vai dar isso aqui? Eu vou ter 5x igual a 10, né? Esse aqui, 5x igual... E aqui eu vou ter 10, não é isso? Por que vai ser 10? Porque eu vou ter aqui, ó... Eu vou ter... Ó, gente, pelo amor de Deus, vou fazer o número direito. Não saiu certo de novo. Não adianta eu querer aprender agora, né? Eu vou ter 8 mais 2, né? Esse 2 aqui, eu vou... Como eu já ensinei para vocês, né? Eu vou ter 5x menos 2 igual a 8. Então, aqui, eu vou acrescentar aqui e aqui mais 2. É assim que algebricamente funciona.
Então, eu tenho assim, 5x menos 2 mais 2 igual a 8 mais 2. Esses dois vão pro ralo e esse aqui vira 10, não é isso? Então eu tenho 5x igual a 10. Que é o caso aqui. Então, x é igual a quanto? Vou apagar isso aqui. X vai ser igual a 2, não é isso? Ó. X é igual a 10 dividido por 5. X igual a 2. Aí, ó. E agora o que é que eu faço? Eu vou pegar o valor de x e vou substituir na outra função. Aprendi a fazer, nessa aula a fazer isso. É, legal, cara. Eu não sabia, ó. Então eu vou substituir agora na função 2. Qual é a função 2 para encontrar o valor de y? Né? Então, ó, a função 2, eu tenho 2, né? Que é o quê? Y é... Vou fazer de branco. 2 é igual a y igual a 2x menos 1. Y é igual a 2 vezes... Quanto que é o x? É 2 também. Menos 1. Y é igual a 4 menos 1. Y é igual a 3. Então eu encontrei aí os dois termos desse sistema, né? X é 2, Y é 1. Eu falei numa dessas aulas aí anteriores que esse é exatamente o ponto. Lembram lá dos pares ordenados? O par ordenado x, y, né? Esse par ordenado sendo 2 e 3, referente ao sistema, né? Esse sistema aqui, ele é exatamente o ponto onde as duas retas se encontram, 2 e 3, certo? Vamos fazer o gráfico para a gente encontrar exatamente isso. Então agora vai ser a hora de pôr no gráfico. Então nós vamos fazer isso. Pôr no gráfico, vamos pôr no gráfico. Vou colocar aqui, ó. Bora. Tá aí. Pronto, eu tenho aqui então o eixo X e aqui eu tenho o eixo Y. Ele vai se encontrar em 2 e 3, então eu coloco aqui 1, 2, 3, 4, 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Esse outro não ficou bom, não. 2, 3, 4 e 5. Aqui para baixo eu vou colocar menos 1. É isso? Vamos ver aqui a função, ó. A primeira função, ela vai passar em menos 1. Olha, essa função aqui, eu tenho que colocar em... Ó, a função essa aqui vai passar em menos 1, né? É a número 2. E a número 1 vai passar aonde? A número 1, deixa eu colocar aqui de uma outra cor. A número 1 é y é igual a x sobre 2. Pode pôr assim, ó.
x sobre 2. É isso mesmo? É menos x sobre 2. Mais 8. Mais 4, melhor. Essa aqui é a primeira função, tá? Se você fizer desenvolver esse aqui e isolar o y, né, que você sabe que a função sempre é colocada y é igual a x, né? Então, veja só, eu vou fazer aqui a continha aqui do lado para você acompanhar. Vamos lá. Eu tenho x mais 2y igual a 8. Então eu vou usar isolar o y. Então eu tenho 2y é igual a menos x mais 8. Não é isso? Ah, professor, como é que o senhor chegou nisso? Lembre, aqui, ó, se eu quero excluir esse x, eu vou pegar menos x e eu vou colocar ele no primeiro membro e no segundo. Né? Então aqui x menos x corta, ele some, e aqui fica 8 menos x mais 8. É só para fazer um recuerdo. E agora? Agora o 2 vai dividindo. Y é igual a menos x dividido por 2 mais 8 dividido por 2. Então y é igual a menos x dividido por 2 mais 4. É isso aqui. Né? Então tá aqui, ó, avisado. Isso aí eu vou precisar para calcular o gráfico. Tá certo? Vou apagar aqui. Isso é só para dar uma explicação, tá? Como o espaço está curto aqui, eu não vou ficar gastando meu tempo com isso. Então vamos lá. Primeiro gráfico. Vamos fazer aqui da equação 1. Então, olha, a inclinação dele é 1 sobre 2. Qual vai ser a raiz? A raiz você sabe que a raiz é o ponto onde a reta corta o eixo x. Então eu preciso saber qual é a raiz da primeira equação aqui. Vou fazer aqui, ó. Y não tem igual a 0. Lembre disso. Então eu tenho menos x sobre 2 mais 4 igual a 0. Ou menos x sobre 2 igual a menos 4. Menos x é igual a menos 8. X é igual a 8. Então, esse aqui é o ponto aonde a reta vai cortar o eixo x, tá? Ela corta o eixo x em 8. E o eixo y em 4, né? Lembra disso? Ela vai cortar o eixo x em 4. Então, o gráfico da primeira função, ele vai ser o seguinte. Eu tenho que colocar lá o 8 primeiro. Vou colocar o 8 aqui, ó. 6, 7, 8. Então, essa função aqui, a função número 1, ela vai passar no 8. E aonde mais? No 4. Então, vamos a ela. Então, ela vai passar aqui, nesse ponto, e vai passar aqui. Não é isso? Ó, a raiz é 8 e aqui o ponto onde ela corta o eixo y é 4. Então a reta vai passar aí. Nós sabemos também que a reta é decrescente, tá? Ó, olha lá o sinal de negativo aqui.
Então vamos lá. Vou colocar bem direitinho aqui. Aqui. E eu vou traçar de verde. Ó. Ok? A segunda função eu vou fazer aqui embaixo. Tá? 2. Esse aqui é o 2. E essa aqui é a função 1. A função... fazer de laranja. A outra função é o quê? Y é igual... Eu já fiz isso? 2x menos 1. Olha ela aqui, ó. Então eu vou ter... Essa é a segunda função. Eu tinha que colocar igual a 0 direto, né? Igual a 0. 2x é igual a 1. O professor fez tanta aula de caligrafia e escreve ruim desse jeito. X é igual a meio. Então é no meio, no ponto x igual a meio, é que a reta vai passar cortando o eixo x. Então, veja só. Ela vai cortar o eixo x, aqui é 1, né? Então o meio é bem aqui, ó. Bem aqui. Não sei se dá para ver aí, né? Faz assim no celular, ó. Abre assim a imagem. Ou então assiste na televisão. Vai cortar o eixo x no menos 1, no eixo y no menos 1. Então vamos colocar um menos 1 aqui. Ó. Olha onde vai passar essa reta. Nesses dois pontos. Então, ó. Aqui é menos 1, ó. Bem aqui. Ficou meio minimalista. Mas assim, como é que eu vou saber antes, né? Só se eu tivesse feito a conta antes. Então veja só, onde vai passar essa reta? Aí, nesses dois pontos. Vamos colocá-lo lá. Então, primeiro ponto. E o segundo ponto é aqui. Traçando a reta. Então, aqui, olha, ele vai passar 2 em x. Vamos colocar de roxo para você lembrar. 2 em x está aqui, né? E 3 em y. 1, 2, 3. 3 está aqui. Não ficou aquela maravilha, né? Porque afinal de contas... Eu estou fazendo o negócio aqui na galega, né? Mas se você fizer num papel milimetrado, ele fica bonito. Então esse aqui é o ponto de encontro 2 e 3, que é a resposta do nosso sistema. Certo? O sistema, ele dá exatamente o quê? O encontro dessas duas funções. O encontro dessas duas funções está aqui. Né? 2 e 3. Você observa que a primeira função ela é decrescente. Tá aqui, ó, de verde, ó. Né? Ela vai decrescendo. E a segunda função, que é essa de laranja, ela é crescente. Uma decresce, a outra cresce. Então está colocado aí o sistema. O sistema está bonitinho. Tem alguns exercícios que foram colocados aí durante as aulas de sistema. Então vocês devem saber como é que ele funciona. Né? Agora a gente vai ver alguns exercícios aí deixado para vocês me entregarem na próxima semana sobre o estudo de sinal, que a gente viu aí largamente e merece aí um exercício.
Vamos ver aqui como então. Attention, please. Já deixei aqui separado. Aí, olha que beleza. Por favor, os alunos novatos, né, os que chegaram agora essa semana, se atentem a isso. Então, aqui eu quero que vocês façam o exercício número 200 todo, tá bom? Ó, 200. Análise de sinal, né? Então, análise de sinal, basicamente, o que é que eu vou fazer para fazer análise de sinal? Eu vou igualar a 0, 2x mais 3 igual a 0, né? 2x é igual a menos 3, x é igual a menos 3 sobre 2. Essa aqui é a raiz da função. Sabendo que essa função aqui ela é crescente, né? Ela é crescente. O vrívrel. Ela é crescente, então ela vai ser dessa natureza, olha. Aqui é o eixo x e ela corta o eixo x aonde? Em menos 3x sobre 2, não é? E agora eu sei o quê? Que para valores maiores que 3x sobre 2, todas as imagens aqui, elas são positivas. Se elas são positivas, elas são maiores que 0. Então eu vou escrever para x maior que menos 3 sobre 2, ou seja, todos os valores maiores que 3 sobre 2, isso implica que o y é positivo. Se o y é positivo, você vai ter aí maior que 0. E o outro lado? O outro lado, o professor está comendo bola aqui. Para x menor que menos 3 sobre 2. Qual é a imagem desses elementos aqui, ó, menores? E todos esses aqui são menores. Menores que menos 3 sobre 2. A imagem deles é negativa. Então você vai escrever y é menor que 0. Então basicamente é isso. Você faça aí, ó, B, C, D, E, F, G e H. São 7 exercícios, tá bom? Fica aí mais uma vez o abraço para os colegas que chegaram essa semana, né? E desculpe, a aula tá tão longa, né? Mas a gente tinha que dar uma corridinha, né? Necessário, né? A semana passada a gente teve alguns problemas aí. E sempre que a gente tá gravando aula, tem um pedreiro com uma maquita, uma furadeira, cachorro latino, cunhado ligando. Hoje eu deixei o telefone lá na cozinha desligado. Se ele ligou, ele tá lascado. Um abraço e até a semana que vem, tá bom, gente? Um abração para vocês.